Então tá, ó, semana passada não, último encontro nosso, né? Nós chegamos nessa parte de modos e essa parte de modos ela finaliza essa primeira parte teórica. Encerrando essa introdução aos modos esquemáticos, a gente já começa a fazer a parte de avaliação do paciente. A gente vai fazer a parte de avaliação, depois a gente já começa na parte de mudança, na intervenção propriamente dita. No último encontro, a gente falou um pouquinho sobre modos. Só retomando, o modo ele é como se fosse uma cesta, né? Um agrupador. Quando eu tenho um paciente, um cliente com vários esquemas, aí o Young cita o caso do transtorno borderline, às vezes o cliente ele pontua tantos esquemas que não é viável você trabalhar com um esquema, né? Ele pontua lá 10, 12 esquemas. Então, ele dificulta você fazer uma intervenção focada em esquema. Para facilitar esse trabalho, o Young ele cria o conceito de modo esquemático, que é uma cesta, ele vai reunir um tema comum, uma criança abandonada, ou a voz de um pai e mãe punitivo, e assim por diante. E o esquema, ele agrupa não só, perdão, o modo, ele agrupa não só o esquema, mas ele agrupa também os estilos de enfrentamento. Então, eu tenho um modo que ele vai ser composto tanto pelos esquemas quanto pelos estilos de enfrentamento. E estilos de enfrentamento são três, né? Resigna, foge ou luta, né? Resignação, a evitação e a hipercompensação. As respostas de enfrentamento eu tenho várias, né? Às vezes a pessoa encontra como uma resposta de enfrentamento à bebida, ou um comportamento perfeccionista e assim por diante. Então, eu tenho várias respostas. Os estilos são três. Quando eu vou falar de modo, então eu estou pensando assim, se eu falo que o meu cliente ele tem como predominante um modo criança impulsiva, eu estou falando com isso que tem vários esquemas que giram em torno desse tema comum ligado à infância de uma criança impulsiva, com dificuldade para controle de limite, de impulsos, respeitar o espaço do outro e assim por diante. E ainda as estratégias que essa criança desenvolveu para lidar com o ambiente dela. Os esquemas, a última formulação do Young são 18 esquemas, né? Aqui nos modos, eu tenho 10 modos. E esses modos, eles são divididos em 4 categorias. Então, eu tenho os modos que agrupam as crianças, quando o paciente está muito ligado a essa primeira infância ali, a um tema de uma criança, ou quando o que predomina na disfuncionalidade dele são os estilos de enfrentamento. Então, eu tenho um modo enfrentamento disfuncional, ou quando predomina o pai e a mãe, a figura parental, né? A voz punitiva do pai e da mãe que se repete. Então, quando o cliente ele traz aquela criança vulnerável abandonada, eu estou no modo criança. Quando o problema está mais centrado com o estilo de enfrentamento que ele foi desenvolvendo para enfrentar as vulnerabilidades da infância dele, eu tenho um modo mais ligado aos estilos de enfrentamento. E quando quem continua a aterrorizar o meu paciente são os pais, as figuras parentais, eu tenho modos dos pais disfuncionais. E aí eu tenho um adulto, né? Eu estou diante de um adulto. Por mais que ele tenha suas disfuncionalidades, ele amadureceu, ele cresceu, ele consegue lidar com o seu ambiente com certas condições. Então, eu tenho um modo adulto saudável. Mesmo quando eu recebo ali um cliente que ele tem algumas queixas, a gente sempre recebe a queixa como ponto de intervenção e a gente procura desenvolver ou fortalecer aqueles pontos que já são pontos estabelecidos, pontos fortes do cliente, né? Por quê? Porque eu tenho um adulto saudável que em alguma dimensão ele está em sofrimento. No trabalho com modos, eu vou sempre tentar
fortalecer esse adulto saudável. Quando eu fortaleço o adulto saudável, eu fortaleço ele para que ele enfrente esses modos disfuncionais. Lá, quando a gente falava de esquemas, a gente falava todos os esquemas que a gente vai tratar na terapia são esquemas disfuncionais. Eu tenho esquemas funcionais, mas eles não são assunto de terapia. Na terapia, todos os esquemas eram esquemas disfuncionais. Quando eu passo para os modos de esquema, esses modos esquemáticos, aí eu já vou ter tanto modos disfuncionais e um modo funcional, que é o adulto saudável. Tranquilo? Então vamos. Ó, modo criança. Eu vou ter 5. Criança vulnerável. O tema dela está ligado a um tema de vulnerabilidade. O ambiente foi um ambiente nocivo e ela não conseguiu se defender. Criança zangada, dificuldade para controlar a raiva, controlar os impulsos, dificuldade para lidar com o outro, criança que teve excesso de liberdade, então a parte do autocontrole da disciplina foi pouco desenvolvida. Criança impulsiva, né? Mais ou menos a questão, a criança zangada está mais ligada à raiva, a criança impulsiva mais ligada a, ao controle dos impulsos. A gente tem nesses padrões obsessivos e compulsivos, esse impulso que vem, a pessoa acaba executando. Criança indisciplinada, criança feliz. Então, aqui eu tenho alguns modos que são mais disfuncionais e outros nem tanto, né? Eu tenho aqui a criança feliz. Quando eu vou lá na infância, eu tenho um modo de criança feliz. E outra coisa que o Jung fala é que o modo criança vulnerável todos nós temos, porque o mundo ele não é um local 100% seguro. Então, sempre quando a gente está assim, num sofrimento emocional muito forte ou alguma coisa, a gente deita na cama e fica lá naquela posição fetal, encolhidinho, é um revisitar dessa criança vulnerável, essa parte nossa que é vulnerável. Então, a criança vulnerável, eu não vou zerar ela. Todos nós temos, o que eu vou ter que auxiliar é que a cesta de esquemas que essa criança vulnerável está representando, eu consiga fortalecer esse adulto saudável para lidar um pouquinho melhor com ela. Estilo de enfrentamento. Esses estilos de enfrentamento, ele coloca 3. Capitulador complacente, protetor desligado, hipercompensador. Capitulador é o que resigna, é o que mantém o esquema lá, o molde, né? Então, tem aquela pessoa ele aceita tudo, ele não diz não para nada, ele não tem opinião formada. Então, se eu for trabalhar com moda, eu vou trabalhar com esse tema, dessa pessoa que não consegue dizer não. Protetor desligado é a pessoa que está no estilo de enfrentamento evitativo, né? Tudo para ele é indiferente, ele evita de expressar sua opinião, tudo isso para evitar a necessidade de se posicionar. O hipercompensador é aquele que predomina o estilo de enfrentamento de hipercompensação, né? Que ele está em uma constante luta, ele não tem paz, o investimento de energia dele é constante. Aquela pessoa que, por exemplo, tem um conjunto de esquemas lá ligado à defetividade, à vergonha, e aí ela constantemente está lutando para provar para ela, para as outras pessoas, que ela é perfeita, que é uma pessoa com altos padrões, perfeccionista e tal. Modo pais-mães, pais disfuncionais, é quando o que aterrorizou a criança, né, essas figuras parentais, essa imagem, esse papel do pai e mãe disfuncional, ele continuou a se repetir. A criança não conseguiu desvencilhar, não conseguiu se proteger. Então, essa figura do pai e da mãe que pune, a criança carregou para a vida adulta. A figura do pai e da mãe exigente, está lá aquele adulto que sofre para fazer as tarefas o mais perfeito possível, revisa as planilhas 3, 4 vezes,
porque a figura do pai e da mãe exigente ainda atormenta ele na vida adulta. Qual que é o esquema que eu estou trabalhando? Aqui é uma cesta, eu estou trabalhando com um tema em geral. E o adulto saudável é todas essas potencialidades que ele tem, essas habilidades que ele desenvolveu para lidar com o dia a dia. Tranquilo? Essa parte dos modos, ela é só uma parte introdutória. Depois a gente tem um capítulo só para trabalhar modos, aí a gente vai reforçar ele um pouquinho melhor. Então vamos lá, ó. Criança vulnerável. Maioria dos esquemas nucleares. Aqueles esquemas nucleares que são, eu tenho esquemas que são mais nucleares e esquemas mais secundários. Então, a maioria dos esquemas nucleares estão ligados a esse tema da criança vulnerável, que é a criança abandonada, abusada, privada, rejeitada. Está vendo que são os temas dos esquemas? Ó, privação emocional, defectividade, né, de abandono e abuso. Criança zangada. É a parte que está com raiva por não ter suas necessidades emocionais atendidas, que age com base nessa raiva sem considerar as consequências. Aquela pessoa com dificuldade de controle da raiva, desde a infância tinha explosão de raiva, muita birra, muita dificuldade de controlar essa raiva, e ela trouxe isso para a vida adulta. Então, quando eu volto lá na infância para trabalhar, se eu tiver poucos esquemas, eu trabalho o esquema. Se eu tiver um aglomerado, eu trabalho direto com o modo, né? Com essa criança zangada. Esses nomes eu posso personalizar. Eu posso colocar, por exemplo, o fulano birrento, ou o nome da minha paciente vulnerável. Eu posso personalizar para tornar o mais íntimo e próximo possível do meu cliente. Criança impulsiva e indisciplinada. Expressa emoções, age a partir de desejos e segue vontades naturais de momento a momento de maneira negligente, sem considerar as possíveis consequências para o self ou para os outros. A pessoa chega na vida adulta pessoa negligente, não cuida, às vezes nem do autocuidado, né, da segurança, se envolve em situações que envolvem risco, não leva em consideração as consequências para o self, para o eu. Criança feliz é aquela cujas necessidades emocionais básicas encontram-se atendidas atualmente. Então, quando eu volto lá na infância, eu tenho uma criança vulnerável, posso tentar localizar cadê essa criança feliz. O que do ambiente lá da criança que a fazia se sentir bem, né? Por mais que seja privado esse primeiro ambiente, ainda existia alguma experiência boa, algum contato efetivo. Então, isso aqui eu posso tentar localizar lá nessas imagens. Capitulador complacente. Estilo de enfrentamento, resignação, né? Submete-se ao esquema, tornando-se, mais uma vez, a criança passiva e desamparada que deve ceder aos outros. Então, eu tenho aquele adulto passivo que cede, não consegue dizer não, porque, no fundo, ele se sente uma criança desamparada. Protetor desligado é o estilo de enfrentamento-evitação, né? Desliga-se psicologicamente do sofrimento do esquema, afastando-se emocionalmente. Abusa de álcool, drogas, evitando as pessoas ou utilizando outras formas de escape. Então, a pessoa, ela se protege dos conteúdos que geram tensão, desses temas que geram tensão, se desligando. Aí, as formas de desligar, eu vou ter várias respostas de enfrentamento, né? Daqui, álcool, drogas, embotamento afetivo. Hipercompensador. Reage, seja maltratando outras pessoas, seja comparando-se de forma extrema, em uma tentativa de refutar o esquema de uma maneira que acaba mostrando-se disfuncional. O objetivo, o investimento de energia dele é para refutar o esquema. Então, se ele tinha um esquema de privação emocional, o objetivo dele é negar esse esquema. E lembrando que isso aqui ocorre no nível inconsciente. Os estilos de enfrentamento, eles sempre ocorrem no nível inconsciente. A pessoa não tem noção de que ela está fazendo isso porque
ela está tentando combater lá uma privação emocional da infância. Por isso que a primeira tarefa terapêutica na terapia do esquema é desenvolver a consciência psicológica, né? Lembra, primeira tarefa, vou desenvolver consciência psicológica. Segunda tarefa, vou conectar os problemas atuais com a infância, com os temas da infância e vou compreender esses padrões lá da infância e conectar eles novamente com os problemas atuais. Pai e mãe punitivo. Pune um dos modos da criança por se comportar mal. É a voz do pai e da mãe que pune. Pai e mãe exigente. Empurra e pressiona a criança a cumprir padrões demasiado elevados. O que os pais faziam na infância reverbera, né? O esquema desadaptativo remoto. Então, são conteúdos que chegam à fase adulta. E o adulto saudável? Trata-se daquele que tentamos fortalecer na terapia, ensinando o paciente a moderar, cuidar ou curar os outros modos. Então, quando eu trabalho algum exercício de imagem, o que eu estou tentando trabalhar é colocar esse adulto saudável para enfrentar o pai e mãe punitivo. É colocar esse adulto saudável para proteger essa criança que estava constantemente sendo punida. Isso quando eu faço um trabalho com os modos esquemáticos. Essa parte do livro, ela é uma parte só introdutória, ela é uma parte que faz um vislumbre do que são os modos, e quando a gente chegar no capítulo de trabalho com modos, aí a gente vê como que a gente trabalha com cada um. O que é importante agora? Perceber que vai ter momentos que o meu paciente pode ter tantos esquemas que eu não consiga trabalhar com eles de forma individualizada. Para resolver isso, o Young propõe o conceito de modos de esquemas, que é esse agrupador que reúne esses esquemas com um tema comum e estilos de enfrentamento. Aí eu tenho os modos que são ligados à criança, eu tenho os modos ligados aos estilos de enfrentamento, eu tenho os modos ligados à voz do pai e da mãe e o modo adulto. Tranquilo? Bom, aí aqui, essa parte teórica acabou. O que vocês acharam dos modos? Fez sentido? Muito confuso? Eu fiquei na dúvida desse adulto saudável. Uhum. Como que o adulto saudável, esse Tá. enfrentamento que a gente faz entre o adulto saudável e essa criança O adulto saudável desses aspectos? é o seu paciente. Sabe quando ele chega lá com uma queixa? Às vezes, seu paciente chega assim com uma queixa de ansiedade, né? Então, ele tem uma disfuncionalidade ligada à ansiedade, às vezes algum tema que gera muita preocupação, tá, né? Então, a gente tem um recorte aqui que ele está adoecido, né? Mas e o resto? Ele está adoecido nesse aspecto. Mas e as outras dimensões? Será que ele não funciona bem em nada na vida dele ou ele tem alguns pontos que ele funciona bem? Ele tem pontos fortes e pontos a serem melhorados. Não é isso? Então, ele sempre vai ter, ele é um adulto, ele tem algumas condições que o permitem lidar com o mundo, tem algumas que incomodam, mas ele consegue lidar com o mundo, ele tem um certo grau de maturidade, ele tem um certo grau de desenvolvimento intelectual. Então, o adulto saudável é a parte do paciente que funciona, Entendi. Agora sim. né? E Entendi. aí, a parte que não funciona, eu vou tentar fortalecer ele, o adulto saudável. Então, vou fortalecer ele para ele poder acolher essa criança vulnerável e ele ser capaz de reconfortar ela. Ou ele enfrentar essa voz do pai e da mãe. Ou, mesmo que ele tenha dificuldades, pelo menos que ele consiga identificar que naquele momento não é ele, aquilo ali é um esquema, é uma voz do pai ou da mãe punitivo, que ele não precisa acreditar tanto naquela crítica constante que ele está recebendo.
por mais constante que seja, por mais forte que seja essa memória, né? Porque a memória tem aquilo que nós vimos, assim, o esquema, ele nunca zera, né? Nunca cura 100%. Então, no adulto saudável, a parte positiva que ele tem, que é produtiva, e e tento trabalhar o negativo, é isso. Isso. E aí eu trabalho negativo, no caso, se eu for trabalhar com modos. Se eu for trabalhar com esquema, eu vou trabalhar nos esquemas, e aí quando eu vou desenvolvendo a consciência psicológica, correlacionando temas da infância, enfrentando os esquemas, quando ele vai enfrentando, esse adulto vai se fortalecendo e a mudança terapêutica vai ocorrendo, né? Entendi. Quando a gente vai Uhum. falar de modos, a única coisa que ele faz é separar essa parte saudável e dar um nome de adulto saudável. Por que que ele faz isso? Para facilitar a intervenção, de poder pegar esse adulto saudável e dizer para o meu cliente que ele tem essa parte saudável, que ele não é só disfuncionalidade. Ele tem essa parte saudável, a gente vai fortalecer ela e a gente vai lá enfrentar aquele abusador. Vamos fortalecer esse adulto saudável, vamos colocar ele do lado daquele abusador. A gente fez aquela. Desde o paciente cliente, ele te conta, né? Um, um trauma, por exemplo. E ele te conta muito racionalmente, assim, muito cognitivamente. Você percebe que ele está contando um trauma, mas você não vê reação emocional acompanhada. Por quê? Porque ele está Entendi. com o estilo de enfrentamento e evitação ativo. Como que ele evita? O que que ele evita? Ele evita a emoção. Qual que é a emoção? A emoção ligada àquela memória. A emoção e reação corporal. Lembra que no centro da terapia do esquema está a emoção e reação corporal? Quando ele Uhum. faz um relato cognitivo, aquilo ali não incomoda ele, não. Porque aquilo é a história que ele contou para conseguir suportar. Então, aquela história, na verdade, é uma estratégia para evitar a dor. A dor é a emoção, o conteúdo emocional ligado à memória. Se eu fico só nesse relato, eu fico ali só no cognitivo, eu não consigo fazer essa catarse, eu não consigo fazer com que ele acesse a emoção dele. Quando eu vou trabalhar com modo, aí eu vou trabalhar, vou voltar lá no momento do trauma, e aí eu vou levar a figura desse adulto saudável. Por quê? Para que ele não descompense. Eu não vou levar ele lá para retraumatizar ele, eu vou levar ele lá para ele enfrentar o trauma, porque hoje ele já não é mais uma criança, ele tem condições, né? Então, a figura do modo, assim, do adulto saudável facilita esse manejo na intervenção. Que manejo que é esse? Entendi. Trabalho vivencial, né? Com imagem, dramatização. Eu posso, por exemplo, numa dramatização, eu tenho lá um paciente com modo de criança zangada, e eu tenho um adulto saudável, né? Eu posso colocar para ele dramatizar, eu posso colocar uma cadeira vazia, e ele vai interpretar esse modo dessa criança zangada, e ele vai dizer as razões dele, e ele vai trocar de lugar, e agora ele vai se colocar no modo adulto saudável, e ele vai explicar para aquela criança por que que aquilo produz resultados que não são tão atrativos agora na vida adulta, porque que ele já é um adulto, ele tem compromisso com outras pessoas, então ele vai dialogar para ele conseguir, ele com ele mesmo, chegar a um consenso de que essa criança consiga expressar a raiva dela, mas de forma que seja funcional para o adulto. Então, o modo ele facilita esse jogo. Uhum. Entendi. Ó, nós estamos, deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Vai, não está aparecendo. Nós estamos já bem avançadinhos. Parte teórica bruta terminou. Agora nós vamos para o capítulo 2, que é a avaliação e educação do esquema. O que nós fizemos até agora foi aprender a parte teórica, que é o background do terapeuta. Agora, eu preparei esse material dessa forma, que é a parte de avaliação. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o manejo clínico, da agora em diante.
A gente vai passar no capítulo de avaliação, entendeu como que faz uma avaliação, aí depois o segundo capítulo já é o da mudança, já são as intervenções. A gente vai capítulo por capítulo fazendo as intervenções. Quando eu recebo um paciente, um cliente, eu faço aquela anamnese, né? Tento compreender naquela primeira sessão, na primeira entrevista, um pouquinho do relato dele, da queixa, dos sintomas, se tem alguma demanda, né? Então, eu faço uma avaliação, até para saber se se a queixa dele está pertinente aos meus conhecimentos, se eu consigo trabalhar aquele tema, se eu tenho disponibilidade, quer dizer, é um tema que vai depender de muito estudo, tá? Então, a gente sempre faz. Aqui na terapia do esquema, eu vou fazer uma avaliação, que é uma avaliação para a terapia do esquema, que é um pouquinho diferente. Eu vou ter nessa fase de avaliação 6 objetivos. Primeira coisa, lembra que o Young diz que assim que nem todo quadro é um quadro para ser trabalhado com terapia do esquema? Por exemplo, um paciente psicótico não é um quadro para ser trabalhado com terapia do esquema. Então, eu preciso, nesse primeiro momento, fazer essa avaliação para, no final, conseguir decidir se eu consigo atender com terapia do esquema ou se eu vou ter que seguir um outro foco de intervenção. Para a terapia do esquema, eu preciso conseguir identificar padrões de vida disfuncional. Aquele relato inicial, aquela história de vida inicial, tem alguns padrões que se repetem? Não preciso conceituar esquema aqui, né? É uma conversa aberta, estou recebendo meu cliente, então ele está lá relatando e eu, enquanto clínico, vou tentando observar se tem alguns temas que se repetem e possuem alguma conexão com a infância. Segundo objetivo, identificação e ativação de esquemas desadaptativos remotos. Eu vou tentar identificar se há esquemas e eu vou tentar ativar esses esquemas nessa parte de avaliação. Entendimento das origens dos esquemas na infância e na adolescência. Então, quando eu finalizar a parte de avaliação, eu vou ter que ter compreendido onde que esses esquemas provavelmente surgiram. Vou ter que ter uma hipótese nesse sentido. Lá na infância, na adolescência, quais foram as necessidades básicas que não foram atendidas, quais que foram as situações nocivas que privaram, como que esse adulto enfrentou essas experiências nocivas. Então, vou ter que ter identificado os principais estilos de enfrentamento e respostas de enfrentamento que ele utiliza. O temperamento não é importante para a definição do esquema? Contato com o ambiente, temperamento, contato com o ambiente, estratégia de enfrentamento e esquema. Então, vou ter que fazer uma avaliação de temperamento. E aí, eu concluo essa fase juntando tudo em uma conceituação do caso. Aqui é o que a gente vai percorrer, tá? A gente vai percorrer 6 passos falando desses 6 passos. Tranquilo? Beleza, né? Então, ó, primeira coisa, a pessoa chegou lá na clínica, ele vai vir com algum relato, né? Dificilmente ele chega só com uma curiosidade intelectual, geralmente ele realmente está sofrendo, tem alguma coisa que incomoda. Então, são sintomas. O que que incomoda? Quais são as dores, as queixas que esse cliente chega? Que é o momento de identificar. Quais são os problemas que ele relata, né? Quais são as disfuncionalidades que ele relata. Mesmo que esse relato inicial, essa identificação inicial de problema, com o decorrer da terapia, ele pode mudar, e geralmente muda. Mas nesse momento é o momento de compreender qual que é a queixa principal. O que trouxe esse cliente para terapia.
né? Então, eu identifiquei os sintomas e os problemas. O terapeuta começa com uma avaliação inicial, examinando os problemas apresentados pelo paciente e seus objetivos quanto à terapia. O que que esse cliente espera da terapia? Qual que é o conhecimento que ele tem? Ele já fez terapia antes? A visão dele de trabalho terapêutico é uma visão realista ou é uma visão fantasiada, romantizada? Bem como a sua adequação à terapia do esquema. Vou ter que começar a verificar se é passível de tratar com terapia do esquema. Por exemplo, às vezes ele está em um quadro de depressão crônica profundo com ideação suicida. Não tem condições de mexer em esquema, de voltar lá na infância e mexer ainda mais. Eu vou ter que fazer uma intervenção focada na depressão crônica, nesse nível de sofrimento, para depois estabilizar e conseguir começar a trabalhar temas da infância. É importante que o terapeuta identifique com clareza os problemas que levaram o paciente à terapia e mantenha-se centrado nos mesmos, à medida que o paciente avança. A terapia do esquema é uma terapia braço da TCC. A TCC é uma terapia focada no problema, né? Algumas terapias mais psicoterapias fenomenológicas, elas são focadas no vivido, no que o cliente traz ali no aqui e agora. A terapia do esquema, ela tem uma conexão com a queixa, com o problema. Eu não perco, eu permito, lembra que um terapeuta do esquema, em grande medida é um terapeuta rogeriano, eu não perco o vivido, o fenomenológico, o existencial, mas sempre conectando com aquilo que trouxe o meu cliente para a terapia. Eu tenho esse compromisso com aquele contrato terapêutico. É um quadro de ansiedade, o objetivo é redução da ansiedade. É um quadro para desenvolver habilidade social, é isso que o cliente veio buscando. Então, a gente faz todo o trabalho, mas nunca perdendo conexão com qual foi o nosso contrato inicial. Tranquilo? Operacionalização dos problemas atuais. O terapeuta é específico na definição dos problemas atuais e dos objetivos do tratamento. Operacionalizar, né? É como se fosse traduzir aquela queixa em comportamentos, algo que seja fácil de verificar se estamos tendo resultado e que eu tenha um foco, que eu saiba realmente qual que é o foco daquela terapia. Então, ó, a exemplo lá do livro. Em vez de dizer, o paciente está com problemas na escolha de uma profissão, digamos que ele veio com essa queixa. Eu vou conceituar como o paciente nega opções profissionais potenciais e adia a busca de trabalho. Tá vendo? Quando eu operacionalizo dessa forma, eu consigo ter claro objetivos da terapia? Eu vou ajudar ele aqui a se decidir com relação a essas opções de profissão e eu vou ajudar ele a buscar o trabalho, a deixar de procrastinar, deixar de adiar, de evitar comparecer em uma entrevista. Em vez de dizer, o paciente tem dificuldade de relacionamento, queixa dele, chegou lá, ninguém, não consigo ter um relacionamento, não mantém, me abandona, tá? Então, ao invés de eu conceituar com dificuldade de relacionamento, eu vou dizer, o paciente repetidamente escolhe os parceiros que são retraídos e distantes. Se for esse o caso que eu percebo do tema que ele me conta. Por quê? Porque quando eu conceitualizo assim, torna-se visível qual que é o caminho, palpável, né? Qual que é o caminho. Eu vou trabalhar a escolha de parceiro, parceiros que estejam disponíveis. Quando eu mantenho nessa aqui, ó, o paciente tem dificuldade de relacionamento.
O que eu vou fazer, então, para auxiliar ele? Fica vago e distante. Então, queixas e sintomas a gente tenta operacionalizar para tornar o mais palpável possível qual que é o contrato terapêutico que nós estamos fechando com aquele cliente. Por mais que eu vá na infância, eu explore de forma aberta seus temas, esses temas eu sempre exploro fazendo conexão com os problemas atuais. Se em algum momento houver uma revisão desse contrato terapêutico e a gente decidir explorar outro problema, mesma coisa. Eu não perco conexão do segundo problema. Tranquilo? Avaliando a adequação do paciente à terapia do esquema. A terapia do esquema não é adequada a todos os pacientes. Para alguns, irá se tornar adequada em um momento posterior da terapia. Segue indicativos contrários à indicação. O paciente está em crise profunda em alguma área de sua vida. Tem risco de descompensar? Então, não é o momento de trabalhar a terapia do esquema. A terapia do esquema é uma terapia muito profunda. Trabalha temas que estão lá enterrados há muito tempo. Paciente psicótico, não é recomendado. Paciente tem transtorno do eixo 1, né, que é depressão, ansiedade, que não seja transtorno de personalidade. Agudo, não tratado. Se ele tem transtorno do eixo 1, mas não é agudo ou está em tratamento, ou eu vou tratar em paralelo, eu posso trabalhar a terapia do esquema, desde que eu avalie que não há risco de descompensar. O paciente atualmente usa álcool ou drogas em nível grave ou moderado. Esse grave ou moderado é quando o paciente, eu vou precisar fazer uma intervenção focada no uso de substâncias, porque o uso de substâncias, ele é uma estratégia de esquiva, de evitação, e ele embota afetivamente. E eu trabalhar esquema só no nível cognitivo, eu não tenho avanço. Eu preciso que esse paciente tenha condições de acessar as suas emoções. Por isso que eu preciso estabilizar ele nesse ponto primeiro. O problema é situacional e não parece relacionar-se com um padrão de vida ou com um esquema. Nesse contato inicial, ele disse lá o que eu trouxe para a terapia. Em momento algum, eu estou conseguindo identificar nenhum tema ligado ao passado, ligado à adolescência ou infância. Pode ser que seja uma queixa ligada ali à situação presente. Então, se não tem um tema que volta ligado a uma figura do passado, eu não consigo também trabalhar com terapia do esquema. Não é a mais recomendada, tá? Bom, vamos encerrar esse bloco e a gente abre novamente.